Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast, momento pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula de EBD. Estamos tratando aqui especificamente da lição de juvenis, que tem a faixa etária de 15 a 17 anos, e estamos tratando do tema uma viagem pelo Antigo Testamento, né? Como eu disse, essa é uma viagem obrigatória que todo cristão deve fazer, que é uma viagem no Antigo Testamento. Tanto no Antigo, Lucas, como no Novo Do Testamento. novo. Se o muçulmano tem que fazer uma viagem na vida obrigatória lá em Meca, nós que somos cristãos temos que fazer essa viagem É dentro verdade. das Escrituras. Mas, brincadeiras à parte, é muito bom ter vocês aqui. Se estão gostando, curta nosso canal, compartilhe, deixe seus comentários e será a bênção de Deus. Estou aqui mais uma vez com o irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, irmão Paulo, paz do Senhor a todos. Terceira lição já, com certeza tem sido enriquecedor para todos nós. Amém. Essa jornada que estamos fazendo dentro do Antigo Testamento. O título da nossa lição é Conhecendo os Patriarcas. Como falamos nas lições anteriores, a gente percebe que tem uma linha do tempo, a sistematização desse conhecimento do Antigo Testamento. Ela vem seguindo uma ordem, né? E até Lucas deu como dica na lição de número 2. Se você não viu, volta lá. O professor pode fazer um projeto com seus alunos, um projeto, né, destacando aí os principais pontos da lição, né, e vai colocando no mural, e vai ficar bem bacana quando chegarmos no encerramento do primeiro trimestre de 2025. A nossa lição de número 3, Conhecendo os Patriarcas, nos traz três objetivos. O primeiro, mostrar um panorama da história do povo hebreu desde seu início com Abraão. Objetivo número 2. Apresentar os patriarcas Isaac e Jacó, descendentes de Abraão. E objetivo número 3. Compreender que a descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Olha que conteúdo fantástico que a gente vai conseguir aprender, porque muitas vezes, quando falamos, até em escola dominical, não sei se Lucas já presenciou isso, as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, tem algumas pessoas que ainda não têm essa familiaridade, né? Ficam um pouco perdidos, né? As 12 tribos, eles são filhos de quem, né? E posteriormente nós vamos ver em outras lições, quando chegar a divisão do reino, né? Vai ficar algumas tribos para um lado, outras tribos para o outro. E essas tribos eram de onde? Quem eram, né? Então, por isso que é importante esse percurso, essa caminhada que estamos fazendo, pavimentando o conhecimento. Lucas, que dica você traz aqui para nós e para os alunos e professores que estão nos acompanhando? Amém. Essa lição de hoje, lição 3, ela é fundamental. Todas as lições são fundamentais, mas essa em específico, ela é, assim, de fundamental importância. E eu queria só trazer um adendo aos professores que se aprofundem na história, porque vocês vão ter encontro aqui com os patriarcas, então é Abraão, Isaac e Jacó. E muitas vezes a gente tem assim um conhecimento um pouco, digamos assim, entre aspas, superficial, né, da vida de cada um deles. Mas para tratar dessa lição, a gente não pode conhecer como professor superficialmente, não. A gente tem que, de fato, ir a fundo, ler mesmo. Então, é pegar ali Gênesis 12 e sair lendo até Gênesis 36, 37 e vai-se embora. Por quê? Porque muito provavelmente o seu aluno ele tem uma noção, uma vaga noção aí de quem foram os patriarcas, mas ele não conhece a fundo. Então, você, como professor, tem que mergulhar nessa leitura, tem que fazer um planozinho durante a semana para você poder conhecer mesmo a história de cada um deles. Então, para isso, vendo dessa forma, eu trouxe aqui um esquema muito simples. Paulo vai transmitir para vocês estarem analisando um esquema muito simples. Você pode até escrever isso no quadro mesmo, que são dos momentos importantes ou momentos marcantes na vida de cada patriarca. Eu não coloquei todos os momentos, porque é muito grande, é muita coisa.
e você precisa trazer um panorama na lição. Mas esses momentos eu acho que são importantes o professor saber e trazer para o aluno. Então, primeiro eu coloquei Abraão, né, para o professor começar, o chamado de Abraão em Gênesis 12, a mudança do seu nome em Gênesis 17. Tem alunos que não sabem que o nome de Abraão primeiro era Abrão, depois que mudou. Então é importante o professor falar isso, pontuar isso. O momento em que Abraão quase sacrifica Isaac, em Gênesis 22. Tem aluno que não sabe? Sim, professor. Tem aluno que não sabe que isso aconteceu. Depois, nós temos aí os momentos de Isaac e de Jacó, né? Isaac aí quando encontra com Rebeca, Gênesis 24, encontro esse que é muito emocionante. O professor pode trazer isso para a sala de aula e deve pontuar sobre isso. O momento quando Isaac vai gerar por causa da fome, desce lá à terra dos filisteus. Quando Isaac manda Esaú lhe fazer um guisado, Gênesis 27, o professor precisa ir pontuando esses momentos para o aluno ir tendo mais uma noção e vendo mais aprofundadamente a vida de cada um. Depois, quando nós vamos para Jacó, momento fundamental da vida de Jacó, que é quando ele engana o seu pai Isaac, rouba a primogenitura em Gênesis 27. Depois a gente tem a visão que Jacó teve, né, de uma escada que tocava os céus, os anjos subiam e desciam. Professor tem que pontuar isso, que tem menino lá na sua sala. Pode ter certeza, professor, que não faz nem ideia de que está na Bíblia. Pode ter certeza que você vai se encontrar com isso. Então você precisa trazer esse panorama. Quando Jacó é enganado por Labão, né? Jacó no começo da sua história engana e agora ele é enganado. Jacó luta com um anjo no Val de Jaboque, Gênesis 32. E um momento fundamental da história de Jacó, que é quando ele se encontra com Esaú em Gênesis 33. Então, olhando para todos esses panoramas, o professor pode trazer de modo resumido, né, esses momentos que marcaram a vida de cada patriarca, esses momentos importantes. O aluno precisa sair dessa lição, precisa sair da lição 3, não sabendo apenas que existiram três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele precisa sair dessa aula sabendo mais do que isso. Ele precisa sair dessa aula sabendo tendo conhecimento desses momentos que aconteceram e que marcaram a vida de cada um deles. Inclusive, só para fechar minha fala, eu gostaria até de propor ao professor que ele fosse aí trabalhando uma leitura coletiva com os alunos, né? Não precisa sair lendo desses capítulos todos, mas lendo capítulos pontuais. Então, o professor pode fazer isso, pode organizar isso ao longo da semana, não deixar para fazer isso na aula mesmo do domingo. Pode fazer? Pode. Mas é bom ir fazendo durante a semana e marcando a leitura, quem sabe a lei de Gênesis 27, Gênesis 24, Gênesis 32. E o aluno vai tendo esse conhecimento, vai conhecendo, tendo esse contato com a vida de cada um deles. E se fizer assim, eu tenho certeza que a aula vai fluir muito bem. O aluno vai ter esse conhecimento, não apenas de que existiram três patriarcas, mas também do que eles enfrentaram, do que eles passaram, esses momentos marcantes. E eu tenho certeza que se o professor fizer assim, vai ser uma benção. Amém, Lucas. Que dica valiosa. E estávamos até conversando que as nossas dicas elas vão se complementar. Eu É também verdade. trouxe aqui uma dica para os professores nessa terceira lição, e ela fala aí os objetivos, né? Como a gente já falou, o panorama da história do povo hebreu, apresentar os patriarcas, e eu trouxe aqui uma imagem bem interessante que vocês podem, acredito que já está em tela, não é isso, Lucas? Tá em tela, Paulo. Então, nesse site aqui, ó, www.lidearte.com.br, você tá só saindo, desculpa. Vocês conseguem, né, encontrar essa imagem, né? E essa imagem tem o quê? A descendência aí de Abraão, né? Esse panorama de como foi essa linha, essa árvore genealógica, né? Abraão, a gente percebe que ele teve dois filhos, né? Ismael e Isaac. Nós aqui não vamos tratar dos ismaelitas, né? Mas vamos tratar especificamente da descendência na linha de Abraão, Isaac, né? E Jacó. Também nem vamos tratar tanto aqui, deixa eu até diminuir. Aqui a gente não vai tratar nem tanto da descendência de Esaú, que são os ismaelitas, né? Desculpe, que são os edomitas.
a descendência de Esaú, e quando a gente lê o profeta Obadias, que é um dos profetas menores, a gente percebe, né, que ele retrata aí a questão do povo, os descendentes de Jacó, né, com os descendentes de Esaú, que são os edomitas. Então, dentro desse quadro aqui, você percebe essa árvore genealógica. Então, eu acho interessante, como eu disse na outra aula, se você quiser e tiver a disponibilidade de imprimir ou de levar essa árvore genealógica, eu acho que vai ser bem bacana, porque você leva a árvore genealógica, os seus alunos vão perceber como é essa linha, né, do tempo entre as gerações, e você pode usar a dica que Lucas trouxe, né, dentro de cada personagem, né, destacar, né, algo que ocorreu, né, na vida desses patriarcas, né? Algo que destaca muito, e eu gosto muito dessa história, diz respeito do patriarca Isaac, né? A Bíblia vai dizer que Isaac casa com Rebeca, Lucas, aos 40 anos. Mas assim É, como a sua mãe, né? Assim como a mãe de Isaac, Sara, Rebeca também era estéril, né? E eles casam-se, e quando ele casa com 40 anos, diz que ele ora, né, a Deus para que Rebeca possa conceber. E a Bíblia vai dizer que ele orou instantemente, né? E a Bíblia, quando conta que Rebeca deu à luz o filho, vai dizer que Isaac era da idade de 60 anos. Então, aí a gente vai ter um período de tempo de 20 anos de 20 oração. anos, né? Olha aí que coisa magnífica a gente consegue aprender percorrendo as páginas da Bíblia dentro da vida dos patriarcas, né? Meu pai até diz algo interessante, ele diz o seguinte, meu pai diz algo interessante na congregação que ele pastoreia. Ele diz: Isaac não orou para receber, Isaac orou até receber, né? Às vezes a gente ora para receber e às vezes até esquece, né? Mas Isaac orou instantemente, uma vida consagrada a Deus em oração. Então, eu acredito que se você utilizar essa árvore genealógica e utilizar a dica que Lucas trouxe anteriormente, né, falando ali os pontos que ele destacou, eu acredito que vai ser edificante a sua aula. E aqui embaixo a gente percebe que de Jacó veio os 12 filhos, ou as 12 tribos, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. E vai ser importantíssimo essa aula que você possa destacar que Judá é aquele sobre qual está a promessa da vida do Messias, né? Lucas sabe disso quando Jacó está lá para morrer, que ele vai dispensar a bênção sobre os seus filhos, ele chama Judá, e é um texto bem lindo que eu acho da vida, né? De Judá, tu és um leãozinho, tá presa, subiste filho meu, deita e dorme como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não arredará de ti, nem o legislador da tua casa, até que de Siló ele venha e congregue em ele todas as nações. Então a gente já percebe que na bênção de Jacó a Judá já estava inserida ali a promessa do Messias. Então você pode mostrar aos seus alunos que é desse figura do filho de Jacó que vem a linhagem de Jesus também, né? Então eu acredito, professor, que nessa aula você conseguindo fazer, né, essa ligação entre as duas dicas, você vai conseguir mostrar, você vai conseguir apresentar, como é um objetivo da nossa lição, apresentar os patriarcas Isaac, Jacó, os outros descendentes, né? E seus alunos vão conseguir compreender, que é o terceiro objetivo da nossa lição, que é compreender que a descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. A gente vai ver que aqueles 12 filhos são as 12 tribos de Israel, e quando eles entram na terra prometida, cada um tem sua porção de terra, né? Então, eu acredito que vai ser uma aula bem edificante para os seus alunos e a gente segue nessa marcha da sistematização do nosso conhecimento. Lucas, Queridos, dica maravilhosa de Paulo. Se você puder
traga isso, mostre ao seu aluno o panorama geral. E como minhas palavras finais, até quero dar uma outra dica aos professores. Cuidado para não se perder na lição. É muito conteúdo, a vida de cada patriarca é um mundo assim, é um livro cada vida deles. Então, tome cuidado para não se perder, não falar 40 minutos da vida de um patriarca e esquecer de dois. Então, a gente sempre tem que se atentar que a Bíblia é um mar. O que você vai trazer na aula é só um balde. Você vai trazer um baldinho e vai depositar lá na vida dos alunos. Então, você tem que ter cuidado, tem que organizar, sistematizar. Eu acho que é uma palavra excelente para essas aulas, para você não se perder e não aprofundar muito um e deixar os outros, porque aí a aula fica desfalcada. Então, organize o seu tempo, organize cada tópico, veja como você vai trazer cada aspecto para você conseguir abranger de modo geral, trazer o panorama geral, sem deixar de ser profundo, não é? Mas vendo cada tópicozinho sem faltar nada para o seu aluno. Amém, glória a Deus. Fica interessante você estar até falando e vem outras ideias, né, Lucas, na nossa cabeça. É Estava até verdade. pensando que o professor poderia até também perguntar aos alunos se eles conhecem os patriarcas e se eles sabem alguma história, né, desse Sim. patriarca, né? Em cima disso, Já em trabalhar, cima de se né? desenvolver, né? É, muitas vezes eles não lembram muita coisa, né? Lembra só de Jacó como enganador, né? Exatamente. Ou lembra, ou lembra só que Isaac casou com Rebeca, Com né? Rebeca, isso. Mas isso fruto lá do Depim, que é muito importante também, mas é preciso Exatamente. eles, como juvenis, se aprofundar. Nós chegamos aqui ao final dessa terceira aula e ela está seguindo uma linha muito interessante, né? A gente já viu a organização dos livros do Antigo Testamento, a gente percebeu a origem dos hebreus na lição de número 2. Dessa origem, né, dos hebreus, a gente agora está dentro da história particular deles, né, que tratamos hoje na lição número 3 dos patriarcas, e na lição de número 4 a gente vai perceber agora um outro ponto de virada, que é a descida deles ao Egito. Então, continue conosco nessa jornada, que realmente essa lição desse trimestre de juvenis é uma jornada pelo Antigo Testamento. Estaremos juntos aqui na lição de número 4. A paz do Senhor e até a próxima.